Amém, irmão. Só da igreja com a paz e graça do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos também os irmãos que nos visitam nessa noite. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Nessa noite nós vamos dar, irmãos, continuidade à nossa série de meditações falando sobre as afirmações de Jesus quando ele se diz o eu sou. Nós já meditamos como Cristo, eu sou a porta, ele disse. Ele já falou, eu sou o pão da vida. Ele já falou, eu sou o bom pastor. Ele nos falou, eu sou a porta. E agora falta nós finalizarmos mais duas afirmações dele que ele diz o eu sou. Aqui ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas também uma outra afirmação em João 11, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Então faltam duas passagens para nós concluirmos essa série de meditações. João 14, versículo 6, diz-nos a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também ao meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as suas obras. Podeis tomar assento. Louvado seja Deus. Amados irmãos, a Bíblia ela é muito rica. As afirmações de Jesus também o são. Quando nós lemos um texto como esse, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós sempre estamos ouvindo essa passagem, de uma forma ou de outra. Ouvimos alguém pregando no culto campal, ouvimos alguém usando essa passagem para poder evangelizar alguém. Só que como todos os versículos da palavra de Deus, se nós nos colocarmos na condição de pedirmos a Deus, Senhor, eu quero mais desse versículo. Eu quero entender mais, eu quero me aprofundar mais. Eu quero ver as outras coisas que o Senhor tem para me falar dentro desse versículo. Se nós nos colocarmos, irmãos, nessa posição, quando abrimos a palavra de Deus, nós vamos encontrar mais. Provérbios, capítulo de número 1 ao 3, a Bíblia nos fala da sabedoria do Senhor. Que todo cristão deve buscar a sabedoria de Deus. Mas o autor de Provérbios, ele vai nos dizer que buscar a sabedoria de Deus é como buscar um tesouro escondido. E quando ele fala do tesouro escondido, ele fala daquele tesouro que está nas profundezas da terra. Que é necessário que o homem se dê ao trabalho de pegar as ferramentas necessárias e começar a escavar. E na medida que ele vai escavando e vai se aprofundando no interior da terra e criando o que nós chamamos das minas de tesouro, ele, através de anos e anos de escavação e de busca, ele consiga encontrar no mais profundo da terra o seu tesouro tanto precioso, a quem ele se dedicou tanto tempo, gastou tantos dias de sua vida para poder encontrá-lo. A Bíblia, irmãos, é o tesouro escondido que nós encontramos, mas nela ainda há muito mais para nós descobrirmos. Pois bem, eu queria me propor com a igreja a dedicarmos 3 cultos. 3 cultos onde nós vamos nos aprofundar nesta afirmação que Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Falar dessas 3 afirmações de Jesus
nós não podemos deixar apenas para o único culto, é necessário mais tempo. Por isso nós vamos hoje, neste culto, entender melhor quando é que Jesus nos fala e o que significa o ato de Jesus dizer: eu sou o caminho. O que isso significa para você? O que isto tem de importante para a vida do cristão quando Jesus se coloca como o caminho das nossas vidas? Enquanto, irmãos, eu meditava nesse texto, Deus me falou de 3 formas. Há muito mais, mas há 3 formas que eu queria hoje meditar com a igreja, que nós podemos tirar, 3 lições que nós podemos tirar dessa afirmação de Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho. Então, vamos meditar nessas 3 formas, vamos tentar entender. Em primeiro lugar, vamos entender a definição, o significado da palavra o caminho. Se alguém chegasse para você e perguntasse: o que é um caminho? O que significa a palavra caminho? O que você diria? O que lhe viria à mente? A palavra caminho, irmãos, ela tem várias definições. A mais comum é essa. Caminho é um trecho, é um pedaço de espaço que liga 2 lugares. Todo caminho leva a alguma coisa, leva a algum lugar. Todo caminho tem um início de jornada e tem um final de jornada. Não existe caminho sem se chegar a lugar algum. Até mesmo quando você pega um caminho que você não conhece, mas e você não tem a mínima ideia de onde parar, uma coisa é certa: todo caminho leva a um ponto final. Leva a um ponto de chegada. E da mesma forma, se tem chegada, se tem final, é porque também tem um início. Essa é a definição de caminho. Cristo, irmão, se coloca como o caminho das nossas vidas. Isto significa que Ele é a via, Ele é a ponte, Ele é justamente esse espaço que liga um ponto a outro ponto. E aqui nós temos o primeiro significado de caminho. Cristo, Ele está ligando 2 pontos. Se Ele é um caminho, Ele está ligando 2 pontos. Está ligando 2 lugares. E quais são esses 2 lugares que Jesus está ligando? Ele é nosso caminho. E quais lugares Ele está ligando? Pois o primeiro significado de caminho para Cristo é esse: Ele está ligando 2 lugares. O ponto de início é a terra e o ponto final de chegada é o céu. Aleluia! Ele é a ponte entre a terra e o céu. É Ele que vai ligar o ser humano para de novo se conectar, se ligar à presença de Deus, chegar de novo a ter contato com a dimensão celestial. E dessa forma nós entendemos algumas coisas aqui. Por exemplo, Ele é colocado como a ponte. No livro de Gênesis, Jacó teve um sonho. Ele estava em Betel e diz a Bíblia que num sonho pela madrugada, ele viu uma escada que saía da terra e chegava aos céus. E anjos de Deus subiam e desciam nesta escada. No livro de Gênesis nos conta isso. Mas a Bíblia também continua. Nos evangelhos, Jesus está se apresentando aos seus apóstolos, está se reunindo, formando o seu grupo de 12 apóstolos, e a eles Jesus diz: porque de agora em diante vocês verão o céu aberto e verão os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, sobre Jesus. O que isto significa, pastor? Jesus está utilizando a figura do Gênesis. Jacó viu uma escada. Deus estava dizendo através de sonhos a Jacó que em algum momento Deus estabeleceria um ponto de contato entre a terra e o céu. De maneira que a milícia celestial, os seres celestiais subiriam e desciam entre o céu e a terra, teriam contato com a terra. Jesus está dizendo que de alguma forma ainda haveria um momento onde o céu tocaria a terra. E meus amados irmãos, este glorioso momento em que o céu toca a terra é quando Jesus se faz homem e habita entre nós. Aleluia! Jesus é a nossa escada para o céu. Foi Ele que se colocou dizendo: vocês se lembram da escada de Gênesis? Pois agora eu digo: os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem, sobre mim, sobre Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ele estava ali se colocando como a escada entre a terra e o céu. Mas vem-se a pergunta: por que, afinal de contas, pastor, Cristo se coloca como a escada entre a terra e o céu? Ele se coloca como um caminho entre o céu e a terra, entre os homens e Deus, pelo fato justamente de os homens não terem nenhuma outra forma, de fato, de terem uma comunhão plena com Deus, se não for através de Jesus. Os homens podem tentar escalar o céu. Quando eu digo escalar, os homens podem tentar inventar várias formas de tentarem se conectar com Deus, de terem comunhão com Deus, mas só podem se encontrar com Jesus, que é a ponte direta entre a terra e o céu. Aleluia! Para que isto fique claro na Escritura, a Bíblia nos diz em Romanos, você está no Evangelho de João, você vai passar para o livro de Atos, logo em seguida Atos, Romanos. Romanos capítulo 5, versículo de número 8 ao 11. A Bíblia, ela vai colocar Cristo como um caminho. Este caminho, esta ponte de ligação. Romanos 5, versículo 8 ao 11. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Por que é tão importante que Cristo seja o caminho entre a terra e o céu? Porque não há caminho. Os homens se desligaram do céu, os homens se afastaram de Deus. O que é que subentende a palavra reconciliar? Só há reconciliação se primeiro houver uma briga, não é verdade? Só há reconciliação se primeiro houver um desentendimento. A Bíblia está garantindo e testificando que a humanidade está desentendida com Deus, está em rebeldia contra Deus, está em briga contra o Senhor. Porque a humanidade vive de acordo com o seu caminho, com a sua vontade, com aquilo que lhe dá na cabeça, lhe dá na mente. O homem, quando vive segundo o seu caminho, está em rebeldia contra Deus, porque os caminhos do homem são morte. Os caminhos do homem são pecaminosos, ou arrastam ele para a destruição, para o inferno. Amados irmãos, o homem está em rebeldia contra Deus. Mas diz a palavra do Senhor que veio Cristo, se sacrificando por nós na cruz do Calvário, e ele nos reconciliou com Deus. Aleluia! Reconciliar é isso, irmãos, é acabar com a briga. É acabar com o desentendimento. O homem está em desentendimento com Deus. Está desentendido com o Senhor, rebelde com Ele. Mas quando o homem se submete a Jesus Cristo, Jesus faz o papel de conciliador. Imagine comigo a cena. Duas pessoas brigaram. O homem está brigado com Deus. O homem está em rebeldia contra Deus. Deus também, diz a Bíblia, está irado contra o homem por causa de seu pecado. Deus é um santo ser justo e por isso se ira contra o mal que o homem pratica. Mas, irmãos, vem Jesus. Imagine numa figura muito simples para que nós entendamos. Deus de costas para o homem e o homem de costas para Deus. Todos os dois estão de costas, um para o outro. Vem Cristo e aproxima o homem, vira o homem para olhar para Deus. E quando Jesus vira o homem para virar-se para olhar para o Senhor, e o homem arrepende-se do seu pecado, reconhecendo o seu erro, o Senhor Deus também agora se vira para o homem, o recebe como filho e o abraça, aleluia, como seu filho novamente. Jesus está no meio, irmãos, aproximando o Pai e o pecador para se encontrarem novamente. Ele é o conciliador, conciliando Deus e os homens. É isso que Cristo fez. 2 Coríntios capítulo 5. Você está em Romanos. O próximo livro é Coríntios.
1 Coríntios, nós vamos ler 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. Veja o que está escrito. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aleluia! Louvado seja Deus. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, nós rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aleluia! Irmãos, veja dois ensinos aqui. Cristo é o caminho que liga o homem com Deus novamente. Ele reconciliou o homem com Deus através de sua morte, porque pela sua morte há o perdão do pecado. O pecado era a barreira entre Deus e o homem. Mas agora veja, Jesus não somente reconciliou o homem com Deus, mas agora todo aquele a quem Jesus salva, Jesus torna esta pessoa que ele salvou como um embaixador. O embaixador, irmãos, é uma profissão na qual ele é representante de uma nação. Ele representa a sua nação diante de outras nações ao redor do mundo. Paulo aqui, irmãos, está usando uma linguagem ainda da época do Império Romano, onde as nações tinham seus embaixadores, os seus representantes. Jesus está dizendo que quando salva você, crente, ele reconciliou Deus com o homem, mas ele também agora te tornou um embaixador de uma nação, e esta nação é a nação celestial, a Nova Jerusalém. Aleluia! Nós somos embaixadores do céu, somos embaixadores do reino de Deus. Veja, eu e você, como embaixadores do reino de Deus, temos uma mensagem para as nações. Na antiguidade, o embaixador de uma nação tinha uma mensagem para trazer. A mensagem dele era dizer como a nação dele era. Era dizer as riquezas da nação dele, as vantagens que a nação dele tinha. E ele fazia de tudo para que a sua nação fosse conhecida. O crente, irmãos, como embaixador de Cristo. Diz aqui o texto de 2 Coríntios, nós somos embaixadores desse ministério da reconciliação. Nós somos chamados para proclamar ao mundo em rebeldia contra Deus, que Deus está disposto a se reconciliar com os pecadores. Aleluia! Deus quer se reconciliar com o mundo, e Ele determinou que essa reconciliação é por meio de Cristo, e você é chamado por Cristo para ser embaixador dessa mensagem. Proclame ao mundo, dizendo que você é embaixador do reino de Deus. Pastor, qual é a vantagem do reino de Deus? Diga para o mundo que os homens e as nações eles passam, o seu reino permanece para sempre. Aleluia! Diga para este mundo que a fome, a miséria e as lágrimas prevalecem neste mundo, mas na sua nação, embaixador, lá não haverá morte, não haverá lágrima, não haverá pranto. Deus é a luz deste reino e Ele permanece para sempre. Aleluia! Você é embaixador dessa nação, você é embaixador desta reconciliação. Então, irmãos, nós não somos apenas chamados para nos reconciliar, somos chamados para reconciliar os outros. Quando você prega o evangelho, você está chamando o outro para se reconciliar com Deus. Esta é a primeira fase, a fase da reconciliação, o caminho que liga dois pontos, terra e céu. Louvado seja Deus. Vamos agora, o segundo significado da palavra caminho. Quando nós andamos no caminho, nós não andamos sós. Para todo o caminho que você precisa trilhar, você precisa de alguém que lhe ajude durante o caminho. Principalmente na questão de orientá-lo. Todo caminho precisa-se de um guia.
O caminho com Deus, irmãos, é da mesma forma. Jesus, ele disse que ele é o caminho entre a terra e o céu. É o caminho de volta para o céu. Mas ele também, ao mesmo tempo que ele é o caminho, ele também está conosco no caminho. Ele nos faz companhia no caminho. E isso é maravilhoso. Certa feita, um evangelista contou uma história muito interessante, ilustrando nos seus evangelismos. O pecador, cego, está andando pela sua vida, sem saber para onde que vai. E ele começa a andar, e como está cego, de repente ele cai dentro de um poço. É o poço da morte. Quando ele cai dentro do poço, cego, ele fica atolado de lama, e ele vai começando a afundar naquela lama. E ele percebe que vai afundar, e quando afundar completamente, ele vai morrer. De repente ele começa a gritar, clamando para que alguém ajude ele, tire ele daquele poço. De repente passa um espírita e diz assim: olha, eu poderia ajudar você, mas é melhor que você mesmo passe por um processo de reencarnação. Morra, você terá uma segunda chance. E numa outra vida, caso você não consiga agora ser salvo, numa outra vida você terá uma segunda oportunidade. Mas o pecador ainda está inconformado, ele precisa de ajuda. De repente passou um budista, e ele clama, e o budista olha para o poço e diz: olha, tente meditar, tente encontrar a verdade e a força dentro de você para sair deste poço. Os princípios do budismo é isso, é encontrar a verdade dentro de si, para encontrar a salvação, para encontrar a plenitude espiritual. Encontre em você a verdade, encontre em você a força, você vai sair desse poço. Mas o pecador dizia: eu não quero morrer para esperar uma segunda oportunidade, e eu também não tenho força para sair daqui. Quando não, veio Jesus. E antes mesmo que o pecador continuasse a gritar, Jesus pegou na mão dele e tirou ele daquele poço. Aleluia! Meus amados irmãos, as religiões apenas indicam e apontam um caminho que você tem que trilhar com os próprios pés. Jesus, irmãos, ele não só lhe chama, ele está com você todos os dias da tua vida. Aleluia! Ele lhe chama, mas também ele se torna a sua companhia todos os dias. Evangelho de Mateus 28:18 está escrito: eis que estarei convosco, disse Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a segunda verdade acerca do caminho. Ele nos chama e continua conosco, trilhando este caminho para o céu. Ele não nos abandona, ele é nosso fiel companheiro. Abra a Bíblia comigo. Louvado seja Deus, em Josué. Lembre-se, vamos lembrar aqui das afirmações de Deus para com Josué. Como Deus se preocupa em manter-se junto de nós durante nossa caminhada. Josué, capítulo 1. Veja a chamada de Josué. Veja como Deus se importa em estar com você no caminho. Josué, capítulo 1, versículo de número 9. Josué, irmãos, é o 6º livro da Bíblia. Josué 1, versículo 9. Diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que tu andares. Aleluia! Deus é conosco, irmão. Jesus falou: estarei com vocês todos os dias. Deus disse para Josué: eu serei contigo por onde quer que andares. Deixa eu dar só um detalhe aqui. Se você ler os livros anteriores, você vai entender. Deus promete a Josué estar com ele, por onde quer que ele andar, em tudo aquilo que ele fizer. Mas para tudo, irmãos, há uma condição. Livro do Eclesiastes, a Bíblia nos diz assim: como andarão dois unidos se não estiverem de acordo? Os versículos anteriores, de Josué 1:9,
Deus vai dizer que há uma condição para que Josué desfrute da companhia de Deus durante o caminho. A condição é esta. Leia o versículo de número 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É fato que Deus estará conosco, mas Ele quer obediência para permanecer conosco durante a caminhada. Ninguém, irmãos, pode cobrar de Deus a presença dEle se não estiver de acordo com a vontade dEle. Você não está em harmonia, em sintonia com Deus, como é que você quer cobrar dEle alguma coisa para a sua vida? Como é que você quer pedir a Deus, Senhor, tu não está comigo? E Ele pergunta, como eu estarei contigo se tu está em desobediência? Então veja, a condição para usufruir a maravilhosa companhia de Deus é palavra. É obedecer a palavra, é viver nela. Viver na palavra de Deus. Abra comigo em Atos agora. Atos dos Apóstolos. Aí você vai para o Novo Testamento. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. 5º livro do Novo Testamento. Atos capítulo 8. Versículo 10. Atos capítulo 8, versículo 10, diz assim a Bíblia. Aliás, irmãos, me perdoe, não é Atos 8 não. Salvo engano é Atos capítulo 18. Deixem-me só confirmar aqui a passagem. Sim, irmãos, é Atos 18, perdoe-me. Atos 18. Atos 18, versículo 10. Essa é a passagem correta. Aqui, Cristo está falando para Paulo quando ele chegou na cidade de Corinto. E veja o que ele diz. A partir do versículo 9, para entendermos melhor. Atos 18, 9. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará te fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Irmãos, são 3 passagens, mas há muitas outras. Deus confirma que estará com você. Jesus está confirmando com Paulo: Paulo, as coisas estão difíceis aí em Corinto, mas permaneça em Corinto e não se preocupe, eu serei contigo, ninguém vai te fazer mal, eu vou te proteger. Enquanto tu estiveres fazendo a minha obra, enquanto tu estiveres fazendo a minha missão, eu vou prover o que for necessário para tu completar a chamada. Aleluia! Para tu completar a obra. Irmãos, nós devemos confiar em Jesus nisso, irmãos. Nós devemos confiar que o Senhor proverá tudo o que for necessário e há de nos proteger. Por isso que há um ditado popular em nosso meio, do meio evangélico, que diz que quem tem promessa não morre. Enquanto Deus não cumpre todos os planos em nossa vida, o crente não pode morrer nesta terra. Aleluia! O Senhor está conosco, no caminho, conosco no caminho. Agora nós vamos ao terceiro ponto, para nós finalizarmos. Ele é o caminho, Ele está conosco no caminho. Agora, todo caminho, principalmente se ele for longo, nós podemos fraquejar no meio do caminho. É fato. É fato. Todos nós, sejamos nós membros da igreja, ou ministros da igreja, pastores, evangelistas, diáconos, mestres, todos nós, no meio do caminho, nos falta forças. O cansaço do caminho é algo comum, é natural que aconteça. E aí vem-se a pergunta: o Senhor está conosco, nos orientando, nos ensinando, mas Ele vai nos fortalecer? Ele vai nos suprir as nossas necessidades em força?
Eu quero ler com você 3 passagens para nós encerrarmos. Vamos abrir no livro dos Salmos. Não esqueça da dica. Feche a Bíblia e abra a Bíblia bem no meio. Você vai abrir em Salmos. Salmo 71. Salmo 71. Aleluia. Vamos ler o versículo 15 e o 16. Salmo 71, versículo 15 e 16. Diz-nos assim a palavra de Deus. Versículo 15. A minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Verso 16. Sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a sua justiça, a tua justiça somente. Este versículo, irmãos, mostra-nos. O Salmo 71 é o salmo do ancião. É um salmo de uma pessoa idosa que fez uma oração a Deus, onde ele conta que quer ser fiel a Deus e servir a Deus até o último dia de vida. E aqui neste trecho ele está dizendo: Senhor, eu me lembro dos teus feitos na minha vida. Eu me lembro de tantas e tantas vezes que o Senhor operou em mim e não me desamparou. E quando ele diz isso, irmãos, que ele vai relatar e vai contar para os outros tudo que Deus fez por ele, ele fala até assim: ainda que nem eu saiba o número, Deus, Senhor, talvez eu nem consiga me lembrar de tudo. Mas, meu Deus, quando eu começar a contar tudo que tu fez na minha vida, de uma coisa eu digo: eu estarei me sentindo renovado em força na tua presença. Aleluia! Meus amados irmãos, não há coisa melhor para nos fortalecer da fé de lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. Porque quando lembramos de tudo aquilo que Deus fez, nós sabemos de uma coisa: Ele continuará a fazer, aleluia, em nossas vidas. O salmista está dizendo que ele se fortalece relembrando o que o Senhor fez. Então o Senhor nos dá força, irmão, no meio do caminho. Você está fraco, está desamparado, você só fraqueja por uma coisa: é por causa de alguma situação que você está passando. Pois então encontre força nisto. Lembre-se do que você já passou. E o Senhor nunca lhe desamparou nas situações passadas. Então isto hoje que você está passando, que está lhe fraquejando, que lhe está lhe diminuindo as forças, não é motivo, irmãos, para você desanimar. Porque se o Senhor te ajudou no passado, Ele te ajudará hoje e continuará te ajudando até o final. Aleluia! Ele vai te ajudar. De certa forma, não seja injusto com Deus, pensando que Ele não há de lhe ajudar. Ele lhe ajudou tanto, por que Ele não lhe ajudaria agora? Por que Ele não lhe fortaleceria agora? Abra agora no Salmo 84. Salmo 84, versículos 5 ao 7. Salmo 84, versículos 5 ao 7. Diz-nos assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale seco, faz dele um manancial de águas, de bênçãos, e o cobre a primeira chuva. E vai indo ele de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Salmo está dizendo: bem-aventurado é aquele cuja força está no Senhor. E ele está dizendo: você, cuja força está em Deus, cuja fonte da sua força é o Senhor, quando você passar pelo vale seco, a força de Deus fará esta situação ser transformada. E olhe como ele diz: o vale seco se tornará um manancial de águas. Haverá mudança, haverá transformação. A força de Deus te ajudará. Aleluia!
Olha a expressão quando ele diz, os servos de Deus, eles vão indo de força em força, e eles vão chegar em Sião. Sião, irmãos, é o céu, é a morada de Deus. Eles vão chegar em Sião e vão comparecer diante de Deus. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte: tu vai passar por lutas, você vai passar por vales de dificuldade, o Senhor vai prover você com força, e você vai conseguir chegar no céu, e vai comparecer diante dele dizendo, amém, Senhor, eu cheguei aqui, porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força, aleluia! Ele te fortalece. Essa é a verdade bíblica. Vamos agora à última passagem, 1 de Pedro, no Novo Testamento. 1 de Pedro, capítulo 4, verso de número 11. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Pedro já fica mais para o final do Novo Testamento. Diz-nos assim a palavra de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com as palavras de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que coisa interessante. Pedro está dizendo, você faz alguma coisa dentro do povo de Deus? Você faz alguma coisa dentro da igreja? Pois faça tudo, mas faça o que você fizer, não na sua força, que você vai desanimar, você vai desistir. A força humana tem limite, isso é um fato. Mas Pedro está dizendo, você vai trabalhar na obra? Vá, pode ir trabalhar na obra de Deus, mas ele está dizendo, não vá fazer na sua força não. Faça na força que Deus supre. É isso que Pedro está dizendo. E ele diz, por quê? Para que Deus seja glorificado em tudo. Irmãos, ninguém é pastor, irmãos, porque foi criado dentro de uma casa onde ele teve boa educação e cultura, estudou nos melhores colégios e por isso Deus o chamou para ser pastor, não, irmãos. Deus não chama alguém para ser pastor porque ele já nasceu no DNA, do código genético dele, uma propensão a ser paciente, manso, tranquilo e conciliador, não. Irmãos, Deus pega um pecador de qualquer natureza que seja, e se ele determinar que ele seja o pastor, ele vai ser o pastor e acabou essa conversa. Irmãos, nós ainda pensamos muitas vezes que aquele irmão ou aquela irmã faz algo dentro da igreja, é porque ele tem alguma coisinha dentro dele que não, Deus chamou ele porque ele já é assim. Como se a virtude, a marca, a característica fosse natural da pessoa. Irmãos, você sabe o que é natural na vida de cada um de nós? É a propensão para ser derrotado pelo pecado. Nisto nós todos somos iguais. Todos nós somos derrotados pelo pecado, somos vencidos pelo mal, não há nenhum bem em nós, ao que diz Paulo em Romanos. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há ninguém bom, não há ninguém que busque a Deus. Irmãos, quando nosso Senhor nos chama, Ele nos chama em pecado, em imundícia, Ele nos lava pelo sangue de Jesus Cristo e nos faz seus servos. Não há nenhum bem em nós, mas bem Deus, e nos presenteia com um dom para fazer a obra dele. Aleluia! Irmãos, que se nós hoje estamos fazendo a obra, não é porque nós já nascemos com isso, é porque Deus nos dá no momento que nós aceitamos Jesus. E é Ele que dá a condição para fazer. Então, Pedro está dizendo, vai fazer a obra, faça a obra. Não fique confiando na sua própria característica, na sua estrutura, na sua personalidade. Você vai quebrar no meio do caminho. Agora, vai fazer a obra na força do Senhor. Está cansado e desanimado? Ore a Deus e Ele vai te renovar em força. Aleluia! O Senhor te renovando em força, irmão. Você vai continuar a jornada até o final.
Por isso eu lhe digo uma coisa, quem lê uma passagem dessa não tem autoridade para dizer, pastor, vou me desviar porque não tenho força. Está se desviando porque quer, não é porque Deus não tem força para dar, não. Pastor, não quero fazer a obra de Deus, não faz a obra de Deus porque não quer. Não é porque Deus não tem força para dar, não. Porque Deus tem força no céu para dar força para você fazer a obra dele. Por isso, Ele é o nosso caminho que nos leva para o céu. Ele é a nossa companhia no caminho e nunca nos abandona. E Ele é a nossa força no caminho para poder não parar no meio da jornada. Leve essa mensagem contigo nessa noite em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.